Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e nada fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode se assentar enquanto a gente canta o refrão do salmo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. 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 Meus irmãos e minhas irmãs, no discurso de Jesus que nós escutamos no Evangelho, ele continua a falar das coisas do alto. Discurso anteriormente, na liturgia de ontem, na liturgia de antes de ontem, Jesus vem falando sobre as coisas eternas, sobre as coisas do alto. E principalmente o caminho para chegar até o céu. E o caminho para chegar até o céu passa pelaquele que veio do alto. Quem é aquele que veio do alto? O Filho de Deus, Jesus. Por isso ele diz: eu vim mostrar o que eu vi lá no céu. Tudo que o Senhor veio revelar é o que ele viu diante do Pai. É aquilo que ele, por saber o caminho para chegar lá, ele veio nos mostrar. E ele mesmo falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outro lugar, outro caminho que vai nos levar à vida verdadeira, senão nele. E ele diz: eu vim do alto, e vocês devem buscar as coisas do alto. Como Paulo fala, né? Buscai as coisas do alto, e não as coisas terrenas. Aquele que vem do alto, Cristo fala, do céu, está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Ele estava lá diante de Deus, e ele deu testemunho daquilo que ele viu e ouviu do Pai. Quem aceita o testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Aquele que acredita no Cristo atesta que tudo aquilo que ele falou do Pai é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Tudo que o Cristo falou durante os 3 anos da sua vida pública é o que ele ouviu do Pai e o que ele viu diante do Pai. O Pai ama o Filho e o entregou tudo em sua mão. Portanto, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade que nós devemos deixar impregnada dentro do nosso coração, na nossa mente.
aquele que acredita no Filho, que viu o Pai, que escutou do Pai, que veio em missão, em obediência ao plano de amor do Pai, aquele que acredita no Filho, tem a vida, aqui já tem a vida em parte, e terá a vida em plenitude na eternidade, se continuar até o fim da sua vida acreditando no nome que está acima de todo nome, no único que pode nos trazer a salvação. Porém, aquele que rejeita o Filho não terá a vida, não tem outra opção. Aquele que rejeita o Filho de Deus não terá a vida, aqui já não terá a felicidade em parte, e na eternidade não terá a vida eterna. Não existe outro meio termo. Ou eu acredito em Cristo, Filho de Deus enviado, que nos mostrou, veio nos ensinar a amar verdadeiramente e veio nos mostrar o caminho para voltar à eternidade, ou eu acredito nele e no seu caminho, ou eu não acredito. Não existe acreditar em parte no que está escrito nas Escrituras. Nós lemos um trecho agora do Evangelho. Cada dia na Santa Eucaristia nós lemos um trecho, lemos a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho. No domingo lemos também mais uma leitura. Ou nós acreditamos em tudo que está naquele livro, que não é apenas um livro qualquer, mas é o Cristo que é palavra, é o Cristo vivo também na palavra, o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Ou nós acreditamos em tudo que está ali, ou não acreditamos. Não existe acreditar em partes. Hoje em dia temos muitos que escolhem os textos que quer acreditar. Eu acredito nesses aqui, nesses não concordo. Não existe não concordar com partes. Ali a palavra é completa, é o Cristo palavra por inteiro. Seja o Cristo que foi prefigurado no Antigo Testamento, ou o Cristo que se encarnou e nos revelou ali em sua vida pública nos Evangelhos, ou nas cartas de Paulo. Ou eu acredito em tudo ou não acredito. Tem pessoas que, por se depararem com a verdade do Evangelho, com a verdade que é às vezes dura, e o Evangelho sim precisa nos incomodar. Aquele que escuta o Evangelho e sai, não estou vivendo de bem. Não, o Evangelho sempre vai incomodar a nós, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós caímos, nós tropeçamos, nós somos infiéis a Deus. E o Evangelho sempre vem como uma faca, que a palavra é a espada do Espírito, vem como uma espada a mexer nas nossas infidelidades. Toda vez que nós escutamos o Evangelho, a palavra de Deus sempre vai de acordo com algo de errado que eu estou vivendo. E muitos, às vezes, por não concordar com muitas verdades que são duras, saem da igreja. Eu vou sair da igreja. Eu vou fundar outra igreja. E funda outra igreja. E às vezes diz, olha, aqui podem vir os que estão vivendo no erro, que vão ser salvos. Estão se enganando. Quantas vezes nós escutamos dizer, isso eu não concordo na igreja. Eu não concordo com a igreja católica que prega isso. Cuidado, porque a igreja católica é só um instrumento a passar aquilo que o Cristo veio mostrar. Nós não pregamos um evangelho diferente daquele que o Cristo em vida nos mostrou. O que a igreja revela é o que o Cristo já revelou. Nós só passamos. Mas às vezes as pessoas não concordam e dizem, eu não concordo com isso da igreja, porque está vivendo no erro e não quer sair do erro. Não quer sair daquela situação que a palavra o incomodou. E que a igreja reforçou a palavra e a pessoa diz, eu não concordo. Porque não quer mudar de vida. Não quer viver a conversão. No passado teve uma grande igreja que foi fundada porque um rei queria viver no adultério, queria casar novamente. E o Papa na época disse não. O casamento foi válido. E o rei disse então, findou-se a relação com a igreja de Deus. E fundou outra igreja.
Isso nasceu uma das grandes igrejas que nós temos aí. Outros dizem a respeito da indissolubilidade do matrimônio, que nós sabemos que o Cristo falou até que a morte o separe, o casamento é indissolúvel. E às vezes as pessoas chegam até nós e dizem: Padre, mas eu quero ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. E eu sempre digo, a felicidade nunca vai ser encontrada em um estado de pecado. A felicidade, ela só virá onde está o Cristo em plenitude, onde aquele que abraçou a fé, mesmo a fé sendo dura, mesmo sendo como espada, como a espada do Espírito, que é a palavra, mesmo ela ferindo os nossos caminhos errados, não existe a menor possibilidade de encontrar a felicidade aqui nessa terra, vivendo em situações de pecado, e principalmente em situações de pecado grave. Meu irmão e minha irmã, quem somos nós para discordar de Deus? Quem somos nós para discordar de Deus? Nós vivemos em um mundo que foi criado por quem? Por Deus. Foi Deus que criou. Se nós estamos aqui sentados, eu em pé aqui, vocês sentados aqui, se você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação está recebendo a palavra de Deus e podendo, na sua impossibilidade, participar da Santa Eucaristia, é porque Deus quis que nós estivéssemos aqui. Por misericórdia, por amor infinito, Deus nos amou e disse: eu quero que aquele ser humano esteja no mundo. Foi misericórdia de Deus. E aí nós achamos donos do mundo e queremos discordar de um Deus que criou o mundo e que nos colocou por misericórdia e amor. Quem somos nós para discordar do dono do mundo, do dono da nossa vida, de quem nos criou? Antes dele pensar em nós, nós éramos nada. Imagina o nada. É difícil imaginar o nada, porque Deus nos trouxe à existência. E quem somos nós para discordar do dono do mundo, do dono da nossa vida? E se Ele criou o mundo, se Ele nos quis e nos colocou aqui, Ele colocou regras no seu mundo. Nós poderíamos estar aqui por penetras, mas não somos penetras porque Deus nos quis, Deus nos desejou. E se nós estamos aqui, devemos obedecer às regras do dono do mundo, às regras daquele que é dono da nossa vida, e que é dono de nós, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Aquele que quer viver sem o Cristo, nunca vai ser feliz, porque nunca vai encontrar a verdadeira realização, porque a verdadeira realização está em estarmos próximos daquele de quem nós somos imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e só seremos felizes quando estivermos em comunhão com Ele, com aquele por quem nós fomos criados. Ele é a imagem por quem nós fomos criados. Se queremos um dia ir para a segunda etapa, que é a eternidade, depois da morte, precisamos viver conforme as regras que o Pai, ao enviar o seu Filho, nos mostrou as regras. E as regras, elas estão compiladas num livro chamado Bíblia, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não é para ser colocada apenas na tua estante, não é para ser enfeite, ela é para ser vivida, porque a Palavra de Deus é vida. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra o que nele crê, mas tenha a vida eterna. São Tomás de Aquino, ele dizia que nós avaliamos o amor pela grandeza do dom, pela grandeza do presente. A grandeza do amor está na grandeza do dom. E com relação ao amor de Deus, Ele nos deu o seu maior dom, o seu maior presente, a sua maior dádiva, que é o seu Filho unigênito. E com o seu Filho unigênito veio inteiramente todo o amor que Deus tem por nós. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo não veio para te condenar. O Cristo, que é
amor, Deus que é amor, o Espírito Santo que é amor. Não existe outra forma. Deus só é amor. A Trindade é amor, não tem como viver de outra forma. Não tem como ser ódio. Deus é fidelidade, não tem como ser infidelidade. Deus é bondade, não tem como ser maldade. Deus enviou seu Filho para salvar. Não tem outro termo. Ele veio para salvar. Condenar, Ele não veio para condenar. Veio justamente para salvar da morte que era gerada pelo pecado. Jesus disse: eu vim para os pecadores, para salvar os pecadores. Eu vim para os doentes, não para os sãos. Jesus veio unicamente e tão somente para salvar, não para condenar. E para receber essa graça da salvação, basta acreditar e permanecer nele. Jesus disse anteriormente a esse discurso de hoje: quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Sabe quem nos condena? Sabe quem nos condena? Não é Deus. Deus veio unicamente para salvar. Sabe quem nos condena? O diabo? Não, não é ele que nos condena. Somos nós mesmos que nos condenamos quando não queremos acolher a salvação. Deus enviou seu Filho para nos salvar, unicamente. Só que quando nós rejeitamos o Filho, unigênito de Deus, nós nos condenamos. Somos nós que por livre escolha, escolhemos não querer a salvação. Tudo que nós escolhemos nesse mundo tem consequência. E a escolha por não querer o Filho unigênito de Deus tem por consequência a condenação eterna. Nós seremos salvos pela abertura à fé que damos ao Cristo, ou seremos condenados pela incredulidade e livre fechamento à graça de Deus, que vem até nós de graça. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo. Quem é a luz? O Cristo. Mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Isso é lógica. Se nós estamos vivendo no pecado, nós não queremos que o nosso pecado se torne público. Quem quer que o seu pecado grave, que está fazendo às escondidas, se torne público para todos? Ninguém. Quando nós pecamos, nós fazemos às escondidas. E quando nós estamos fazendo às escondidas, estamos nas trevas, estamos rejeitando a luz que é o Cristo, porque quando a luz veio para iluminar as trevas. E se nós abraçamos o Cristo que é a luz, Ele ilumina as trevas que estão aqui dentro, que estão na minha mente, que estão no meu coração, que estão na minha alma. Se nós acolhemos o Filho unigênito de Deus que é luz, que veio para salvar, Ele ilumina as nossas trevas. E nós vamos querer viver na luz. Só que Jesus fala que Ele veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, preferiram viver no pecado, porque não queriam que suas obras fossem reveladas. Quando nós nos aproximamos da verdade, nos aproximamos da luz que é o Cristo, nós somos salvos. Quando nós olhamos para o Cristo unigênito de Deus, que se doou na cruz, mostrando o seu amor verdadeiro e que veio unicamente para salvar, nós somos redimidos pelo sangue do Senhor. Tem crescido no nosso meio, na nossa geração, alguns pensamentos, e movimentos de que todas as religiões são verdadeiras, que todas as religiões salvam. Só precisa fazer o bem. Meu irmão e minha irmã, fazer o bem não leva ninguém ao céu, somente fazer o bem. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizem: não, ele peca, ele faz coisas erradas, ele vive errado, mas faz o bem. Fazer o bem somente, sem viver a verdade do Evangelho, não salva. Tem muitas pessoas que fazem o bem, que fazem filantropia, mas a vida nas escondidas é totalmente contrário ao Evangelho.
Os fariseus, os saduceus, que na primeira leitura levaram os apóstolos à prisão, levaram à prisão porque Jesus veio revelar a verdade que eles não estavam vivendo. Os fariseus, saduceus, doutores da lei, faziam uma caridade velada, davam esmola aos pobres, mas não viviam coerentemente com a verdade. Fazer o bem somente, mas vivendo uma vida errônea, uma vida nas trevas, às escondidas, não leva ao céu. João Batista falava: o machado está na raiz da árvore. Se não der frutos, e frutos como ele pregava, de arrependimento, de conversão, de mudança de vida, a árvore será cortada. Muitos acham que ser católico, que pode ser católico e ser de outra religião e está tudo bem. Não. Não existe a possibilidade de ser católico e viver indo em outros cultos de outras religiões. Não existe ser católico e ser budista. Não existe ser católico e ser esotérico. Não existe ser católico e ao mesmo tempo ser espírita. Não existe. Não existe ser católico e ao mesmo tempo ser maçom. Não existe ser católico e não praticar a fé. Ou eu sou católico ou não sou católico. Como diz no evangelho de hoje: aquele que acredita no Filho possui a vida eterna, porém aquele que rejeita o Filho não verá a vida eterna. Ou eu sou de Cristo, ou eu não sou de Cristo. Não existe meio termo. Precisamos ser radicais no caminho de Deus, porque Jesus falou uma vez: o caminho é estreito e poucos entram por ele. Por que poucos entram por ele? Porque o mundo quis as trevas e não a luz que veio do Cristo. E o mundo continua querendo as trevas. Por isso que Jesus falou que poucos entrarão pela porta estreita. Porque para entrar no reino dos céus precisa ser radical. Só os violentos herdarão o reino dos céus. Outros dizem: eu sou católico, cristão, mas não frequento a igreja. Existe crescendo aí o grupo dos desigrejados, que dizem que são de Cristo, mas não frequentam a igreja. Dizem que são católicos, mas não frequentam as missas. Não tem como dizer ser cristão sem estar numa igreja. Não tem como dizer que é católico e não vive o que Cristo pregou, o que a igreja continua pregando. Ele nos ensinou uma doutrina. Jesus, quando veio nos 3 anos de vida pública, nos ensinou uma doutrina. Escolheu Pedro como um pedra da igreja, deu as chaves da igreja para Pedro. Deus quis a igreja, fundou a igreja e disse: eu sou o caminho. Por isso precisamos, como os apóstolos no primeiro século, espalhar a doutrina, ainda que nos persigam, ainda que nos leve à prisão, ainda que o mundo nos odeie. Cristo falou: se o mundo me odiou, odiará também a vós que são meus seguidores. Como na primeira leitura nós lemos, os apóstolos sendo levados ao sinédrio, e aí disseram: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasses em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com essa doutrina. Pedro tomou a palavra e disse: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Olha Pedro, aquele Pedro que foi medroso lá, quando Jesus foi preso e o negou, agora é um Pedro cheio da força do Espírito. E quando eles dizem: vocês estão espalhando essa doutrina, não devem espalhar, não devem pregar, e Pedro disse: nós obedecemos a Deus, que é o dono da nossa vida, não obedecemos a vocês. E ele disse: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando na cruz. Deus por seu poder o exaltou, tornando guia supremo e salvador. E disso nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matar os apóstolos. Meu irmão e minha irmã, mesmo que o mundo fique furioso conosco, mesmo que Satanás fique furioso conosco, nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Cristo falou não só aos apóstolos, não só aos 72, mas fala a todos nós que somos batizados e recebemos o Espírito Santo também. Ide e evangelizai a todos os povos. Nós devemos anunciar o Cristo que foi revelado,
que a igreja nos revela durante séculos, que tentaram destruir a igreja e ninguém conseguiu e ninguém vai conseguir, porque as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja de Cristo, fundada por Jesus Cristo. E não podemos ter medo, não podemos negligenciar a palavra de Deus, o Evangelho. Não podemos nos calar diante do que ouvimos e diante daquilo que nós experimentamos, porque nós não só ouvimos a palavra, mas nós experimentamos. Eu estou aqui sendo um sacerdote porque um dia eu ouvi a palavra, experimentei realmente a palavra e me decidi pelo Cristo. Os sacerdotes que aqui estão, o diácono, os missionários que aqui estão, aqueles que abraçaram uma vida consagrada, aqueles que abraçaram o matrimônio e estão vivendo coerentemente no Cristo, nós somos chamados a ir e evangelizar. Esta geração de hoje quer um evangelho fácil de ser vivido, quer um evangelho moldado às realidades do mundo. Essa geração não quer ser contrariada diante dos pecados e erros. As pessoas aplaudem quando pregadores, líderes religiosos manipulam o evangelho para ser agradável e fácil de ser vivido. Um evangelho que não exige mudança de vida. Às vezes um evangelho mutilado que querem pregar aí, que não levam à conversão. Um evangelho mentiroso. O evangelho de Cristo não é mentiroso. E o evangelho de Cristo nos pede conversão, mudança de vida. O evangelho sempre vai nos incomodar porque vem de encontro às nossas realidades de trevas. Nós não somos uma religião que apenas faz o bem, mas nós somos uma religião que prega um Cristo que veio ao mundo e nos trouxe a salvação. E nos mostrou um caminho que é preciso ser radical. É preciso, para seguir o Cristo, colocar a cruz no nosso ombro e segui-lo. Um Cristo que pregou dizendo que nós seríamos perseguidos. Um Cristo que disse que nós seríamos odiados. Mas Ele disse que o fim, nós teremos a vida eterna. Como Paulo falou, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Está reservado para mim a coroa da glória. E para você tem uma coroa de glória lá esperando, se nós aqui permanecermos firmes em Deus. Não somos uma religião que apenas faz o bem, mas somos uma religião da radicalidade da cruz. Todo esse discurso que Jesus foi fazendo essa semana que nós estamos vendo na liturgia, Ele falou depois que Ele teve um encontro com um homem chamado Nicodemos, que era doutor na lei, e que chegou Jesus e chamou Jesus para encontrá-lo com ele numa noite, porque tinha vergonha dos outros virem ele com Jesus. Nicodemos chamou à noite e queria saber de Jesus como fazer para alcançar o reino dos céus. E Jesus disse para ele: é preciso nascer do alto. E esse nascer do alto, ele diz que é preciso nascer de novo. E nascer de novo é limpar-se de todo o pecado, de toda a vida velha. Quando é que nós nascemos de novo? No dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo nós nascemos de novo. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós nascemos do alto. Só que nós vamos pecando depois, né? Quando crescemos, acabamos pecando, vamos cometendo pecados. Mas toda vez que nós nos dirigimos a um sacerdote, confessamos os nossos pecados, arrependidos e com propósito de conversão e de mudança, nós somos novamente batizados no alto, nas coisas do alto. É preciso mudar de vida, meu irmão e minha irmã. É preciso conversão. Todo esse discurso Jesus falou depois que falou a Nicodemos, que queria saber como alcançar as coisas do alto. E depois desse discurso, sabe onde Jesus vai? Jesus vai salvar uma mulher que estava vivendo em pecado na Samaria. Depois desse evangelho, Jesus vai para Samaria e encontra uma mulher que está pegando água no poço. Uma mulher que estava vivendo bem? Não. Uma mulher que estava vivendo nas trevas, estava vivendo no pecado. Jesus entrou na Samaria para mostrar àquela mulher como era que alcançava o céu.
Como era que ela poderia encontrar a eternidade? E ele disse para ela: você está pegando água de um poço que depois você vai sentir sede de novo e vai ter que voltar aqui novamente. Jesus disse: eu te apresento uma água viva, que você não vai ter mais sede, mas quando você provar, ela te levará à eternidade. Quantas pessoas continuam buscando os poços de água do mundo, de água suja, buscando num poço e não encontra a verdadeira felicidade, busca em outro poço e não encontra a felicidade, busca em outras realidades e fica de pecado em pecado, se lambuzando no pecado, que nunca vai encontrar a felicidade, nunca vai saciar a sede. E Jesus dizendo para nós: eu vim do alto e vim mostrar para vocês como é para voltar ao alto, para ir para o céu. É aderir à minha mensagem de salvação, acreditar no Cristo e mudar de vida. Somente aqueles que deixam Jesus salvar, esses encontrarão a verdadeira felicidade. E Jesus enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos, que nós vemos a mudança de vida. É só ver Pedro, de um medroso passou a ser um homem de coragem, que não tinha medo de ser preso. E o mesmo Espírito nós recebemos no batismo, o mesmo Espírito foi confirmado no sacramento do crisma, e o mesmo Espírito, toda vez que nós clamarmos, Ele agirá. O Espírito que já habita em nós, Ele age em profusão na nossa vida, com todo o poder. Mas basta acreditarmos e aceitarmos o Cristo, o Filho unigênito de Deus, que por amor veio do alto até nós, que subiu ao céu, mas que enviou o Espírito Santo, que vai nos santificar. E é o Espírito Santo que vai nos ajudar a sermos santos aqui, a sermos luz, a abandonarmos as obras das trevas, para assim estarmos aptos, pela graça, a voltar à eternidade. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e começa a entregar a sua vida a Deus. Vai dizendo: Senhor, eu quero a Ti, Senhor. Eu acredito em Ti, Senhor. Eu não quero outros lugares. Eu não quero outros lugares que oferecem felicidade. Mas eu quero somente a Ti, Senhor, que me dá a oportunidade da felicidade em parte aqui e da felicidade eterna no céu. Lá em Gálatas 5 diz: pois os que são de Jesus crucificaram a carne com as paixões e concupiscência. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Abandonemos as obras da carne, as obras de pecado. Mudemos de vida, busquemos a conversão. Porque se ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está. Afeiçoai-vos as coisas de cima e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. E quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Quando Cristo vier na sua glória, na sua segunda vinda, e nós estivermos na luz, nós estaremos na glória. E a coroa de eterna glória será nos dada, porque já nos foi reservada para aqueles que são filhos. E nós somos filhos de Deus no batismo. Somos filhos, e se filhos, herdeiros da herança eterna. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. E nós vamos clamar esse mesmo Espírito que veio sobre os apóstolos, que veio sobre nós, e que a todo momento que clamarmos, Ele vem em nosso socorro. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Por isso vem,
convido meu irmão e minha irmã a ficar de pé, porque nós vamos clamar esse Espírito Santo, e é Ele que virá nos dar a graça da conversão, nos dá toda a força necessária, todo o desejo de mudança de vida, de abandonar o pecado, de abandonar as trevas e abraçar tão somente o Cristo ressuscitado. Em verdade te digo. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Por isso vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O vento sopra aonde quer. O vento sopra onde quer. Canta isso. O vento sopra onde quer. 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 Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Por isso vem. Por isso vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e vai com tuas palavras pedindo o Espírito Santo de Deus, dizendo que nós não conseguimos sozinhos. Ó Espírito Santo, nós não conseguimos só. Nós não conseguimos largar o pecado sozinhos. Por isso necessitamos da Tua presença, do Teu poder, da Tua ação em nós. Vem, Santo Espírito de Deus, e preenche-nos com o Teu poder. Vem sobre os nossos pensamentos, vem sobre os nossos sentimentos, vem sobre a nossa vontade, sobre o nosso querer. Vem, Santo Espírito de Deus, e nos tira do pecado, nos tira do chão onde estamos mergulhados no pecado, tira-nos do fundo do poço. Nós queremos as coisas do alto, e nós necessitamos de Ti, ó Santo Espírito. Queremos a santidade, queremos ser santos, queremos mudar de vida, queremos a conversão. Por isso vem Espírito Santo, vem sobre nós com poder, com toda a unção, ó poder do alto, ó fogo abrasador. Por isso vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Obrigado, Santo Espírito de Deus. Obrigado pela Tua unção. Obrigado pela Tua presença aqui nesse santuário. Obrigado porque Tu faz uma revolução dentro em nós. Obrigado porque agora Tu nos dá a coragem de viver o Evangelho, a coragem de viver na radicalidade do Evangelho. Obrigado, Santo Espírito, porque Tu nos reergue novamente, Tu nos ressuscita, porque estávamos prostrados,
na prostração do pecado. Obrigado ao Santo Espírito, porque Tu nos dá a oportunidade hoje de vivermos a vida nova que nasce em Ti, porque Tu nos deu o sopro da vida e Tu vem novamente, age em nós, soprando em nós, para que seja restituída novamente a vida verdadeira, a imagem e semelhança de que fomos criados. Obrigado, Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por essa tarde. A Ti todo louvor, a Ti toda honra, toda glória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.